Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 25 para a gente fazer a leitura de todo o Salmo. Salmo de número 25. A gente lê a palavra do Senhor. Diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Alivia minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e tem por mim um ódio mortal. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai, nós lemos a tua palavra aqui, pedimos o teu auxílio, que o Senhor desvende os nossos olhos, para que a gente possa contemplar as maravilhas da tua lei. Nos ajuda aqui a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo de número 25 que nós lemos aqui. Que salmo bonito. Um belo salmo. Hoje pela manhã eu estava falando aqui sobre a família e os mandatos criacionais na escola de inverno. E eu falava sobre o uso da tecnologia. Hoje pela manhã eu estava falando de uma forma assim mais crítica, como o celular e a tecnologia nos tornou impessoal. Mas hoje eu quero falar uma coisa boa. Viajar hoje em dia ficou mais fácil com a tecnologia. Não sei se você lembra, mas um tempo atrás nós não tínhamos Google Maps, não tínhamos Waze, não tínhamos aplicativos de mapa, de hotéis, de bancos no celular. E as coisas eram um pouquinho mais difíceis assim para a gente se achar, para a gente se encontrar. Talvez você já inventou de fazer uma viagem e se perdeu. Eu já me perdi. Quando eu casei, no ano de 2008, nós fomos de lua de mel para Maragogi. E eu não sabia dirigir na estrada, eu não conhecia nada de estrada, de caminho. Nós nos perdemos. Aquela viagem no domingo após o casamento,
que você sai do hotel maravilhado com a maravilha de Deus, a graça de Deus. A viagem que começa naquela conversa boa, sorridente, lembrando das coisas, contando histórias. De repente, quando era a entrada para as praias, eu não sabia, eu não ia para essas praias de Maragogi, Porto de Galinhas, essas coisas. Não sabia nada, não tinha aplicativo. No máximo, a gente podia pegar um mapinha e levar, e a pessoa vinha do lado olhando e dizendo qual era o caminho. Alguns até usavam uns mapas que vinham numa coisa, não sei se você conhece, chamada lista telefônica. Vinha um mapa atrás. Ficou difícil, era muito difícil. Eu me perdi, eu fui parar pela BR-101. Quando eu cruzei Alagoas, a viagem começou a ficar não tão boa assim. A gente parou, pediu ajuda, precisou voltar. Caminhões e mais caminhões naquela BR-101. Ficou de noite, pegamos uma estrada bem escura, estreita, para chegar no final feliz da nossa lua de mel. Nós chegamos, mas foi muito difícil. As coisas ficaram muito fáceis, porque os aplicativos ajudam a gente a conhecer os caminhos, os melhores caminhos, os mais rápidos, os mais oportunos, para que a gente possa fazer uma viagem, e nem tão pouco uma viagem, mas quando você sai de casa, está com pressa e vai para o trabalho e que precisa pegar um caminho mais rápido, o Waze diz para nós, fala para nós. Às vezes, nós podemos também entrar em apuros, porque os caminhos que o Waze aponta para a gente podem também ser caminhos perigosos. Mas ficou mais fácil saber o caminho, ficou mais fácil chegar ao nosso destino. As tecnologias têm nos ajudado em muito a andar e a caminhar e a conhecer lugares novos. Me parece que esse salmo é justamente sobre o caminho de um viajante, de um peregrino. Alguém que foi Davi quem escreveu. Nós não sabemos quando, em que situação ele escreveu, mas sabemos que o salmista de alguma forma estava querendo encontrar um bom caminho diante de alguma situação difícil que ele estava passando. É a palavra que mais se repete no salmo, é o caminho, as veredas. É o tema que o salmista tenta colocar aqui em oração diante de Deus, porque nem sempre os caminhos são fáceis, iluminados e tranquilos. Às vezes os caminhos são estreitos, escuros e esburacados. O rei Davi passou por muita coisa dessa. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu aqui no Salmo, mas ele nessa poesia de 22 versículos, 22 versos, até um acróstico, ou seja, um salmo que é escrito cada verso com uma letra do alfabeto hebraico, porque o alfabeto hebraico tinha 22 letras, e ele faz essa poesia aqui diante do Senhor, quase que um acróstico completo, com exceção no versículo 1 e de mais algum outro, porque parece que as coisas não estão tão bem. O salmista está colocando diante de Deus o seu coração. João Calvino dizia que os salmos é como a anatomia da alma. Ele está rasgando e abrindo o coração para tentar entender quais são os caminhos de Deus para aquela situação. Davi passou por vários. Talvez Davi pudesse pensar várias e várias noites que a vida dele estava muito boa quando ele estava lá pastoreando as ovelhas na casa do seu pai, no seu mundo, na sua vida. E de vez em quando ele tinha tempo para aprender e tocar uma harpa enquanto as ovelhas estavam ali no pasto. A vida estava assim tão boa. De repente o profeta Samuel vai lá e diz: Davi, tu és o homem. Porque Deus não escolhe, Deus não vê como vê o homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Tu és o homem. Davi foi ungido o rei de Israel. Mas Davi passou por muitos apuros, aproximadamente 13 a 15 anos de perseguição do seu próprio sogro. Davi teve que enfrentar um gigante em uma situação inusitada. De repente Saul se torna o seu sogro, mas o seu sogro se tornou o maior perseguidor da vida de Davi, porque o seu sogro era o rei Saul, e as pessoas cantavam por aí que Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares.
Esse negócio não pode acontecer, não no reino dos homens, não no reino de Saul, não na era secular que nós vivemos. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Davi passou a viver em cavernas, como errante, até como um maluco na cidade de Gade. Um louco andando por aí, com um bando ao redor dele, sendo treinado também de gente que tinha passado por luta e dificuldade e que se tornou ali, junto com Davi, os valentes de Davi. Davi se tornou rei de Israel depois de muito tempo. Enquanto rei, ele ainda teve muitas e muitas batalhas. Até se tornar rei, ele tinha tido muitas e muitas batalhas. Eu me lembro, em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi sai com os valentes, deixa em Ziglag sua família, as famílias todas, os bens, e os amalequitas vão lá e tomam tudo e levam as mulheres e crianças com eles, escravos. Quando Davi volta com os valentes, não encontra nada, está tudo quebrado, tudo ao chão, tudo destruído. Diz o texto lá no versículo 6 do capítulo 30 de 1 Samuel, que Davi orou e se reanimou no Senhor e foi batalhar de volta, foi enfrentar a luta e a dificuldade. Ele se reanima em Deus e enfrenta a luta e a dificuldade. Enquanto o rei também aconteceu isso algumas vezes. Davi teve problemas com seus filhos. Davi enfrentou o luto de seus filhos, a traição, o incesto. Davi enfrentou os seus próprios pecados com Batseba. Davi enfrentou a traição de um filho contra ele. Davi enfrentou muita coisa difícil. Gente que era amigo de Davi, de repente se tornou um traidor. Gente que comia na mesa de Davi, de repente se tornou o primeiro a jogar pedra sobre ele, quando ele estava passando pela luta e pela dificuldade. Muitas e muitas crises o rei Davi passou. E uma delas, o rei Davi escreveu esse salmo, que é o salmo de número 25. Quando ele está diante de Deus, abrindo o coração, abrindo a alma, diante de alguma luta, de alguma dificuldade, clamando ao Senhor: Deus, ensina-me os teus caminhos. Porque às vezes, quando as coisas ficam difíceis, fica meio complicado encontrar uma rota. Parece que é uma neblina que turva a nossa visão, parece uma coisa que trava a gente, bloqueia até as nossas reações. Muitas vezes fica difícil dar passos na vida, caminhar, seguir em frente, quando lutas nos sobrevêm e nos abatem e muitas vezes nos paralisam enquanto povo de Deus. Essas lutas, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que elas vêm de fora e de dentro. Lutas que vêm de fora e temores que vêm de dentro. Lutas que vêm do mundo caótico que nós vivemos e crises e temores que vêm do nosso próprio coração, que é fraco e pequeno. Os medos, a insegurança, a solidão. Tanta coisa que às vezes fica difícil discernir o caminho que Deus quer para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa igreja, para o nosso papel na sociedade. Fica difícil. Então Davi escreveu esse salmo como uma poesia diante de algum momento de luta e dificuldade, como alguém que está abrindo o coração para Deus e clamando ao Senhor: Deus, mostra-me o caminho, porque eu não quero que nessa luta e dificuldade eu me perca, mas que nessa luta e dificuldade eu possa entender que todas as coisas de fato cooperam para o meu bem. Porque é bonito a gente cantar isso, mas na prática, muitas vezes é difícil. Ou melhor, sempre é difícil. Davi faz isso. Eu queria olhar com os irmãos, pelo menos em 4 cenários diferentes do Salmo, como o rei Davi canta e faz isso aqui diante de um clamor por ajuda, por auxílio do Senhor. Primeiro, nos versículos de 1 a 7, quando o salmista clama a Deus. Clama. Ele pede, é uma oração intercessória, é alguém que está pedindo a Deus que Ele haja na história, que Ele haja naquela situação, que Ele intervenha. Essa é a primeira parte do texto, versículos de 1 a 7, o salmista Davi apresenta ao Senhor clamor. Não são clamores aleatórios,
Mas são clamores de alguém que conhece a Deus, conhece o Deus da aliança, conhece a palavra do Senhor e sabe que nós podemos recorrer a Ele, porque nós somos rebanho do seu pastoreio. Foi esse mesmo Davi que escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É a vara do Senhor, é o cajado do Senhor quem nos corrige, quem nos consola. Davi faz isso aqui na primeira parte do texto, clamando a Deus. Eu queria que você desse uma olhada novamente, versículos de 1 a 7. Versículo 1, o salmista diz: Senhor, é a ti que eu elevo a minha alma. Eu quero colocar o meu coração aqui diante do Senhor. Não mais diante do problema, mas diante do Senhor, que é o Rei Criador, Senhor de tudo, da história. Versículo 2, ele diz: Deus meu, eu confio em ti. Não seja eu envergonhado e nem os meus inimigos. Me parece que essa luta de Davi tinha a ver sim com situações que envolviam outras pessoas, inimigos, pessoas que estavam contra Davi. Então ele diz assim: Senhor, sobre mim não exultem os meus inimigos. Versículo 3, ele diz: na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Perceba essa verdade que ele diz: envergonhados serão aqueles que sem motivo procedem traiçoeiramente. O salmista está dizendo para Deus: é verdade, Senhor, que sempre vale a pena esperar no Senhor. Ninguém que esperou no Senhor foi envergonhado. Ninguém que esperar no Senhor será envergonhado. Na verdade é o contrário. É isso que Davi está orando a Deus, dizendo: na verdade é o contrário. Envergonhados serão aqueles que procedem traiçoeiramente. Aqueles que, ao invés de trilharem o caminho do vale da sombra da morte, preferem pegar alguns atalhos, achando que aqueles atalhos nos levarão por caminhos mais fáceis, talvez até um caminho assim, daquilo que Jesus falou, largo e espaçoso, mas o final disso é perdição. O salmista diz: Senhor, envergonhados serão aqueles que procederem traiçoeiramente. Versículo 4, ele ora a Deus: Deus, ajuda-me, Senhor, faz-me conhecer os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Aqui é um paralelismo, é um sinônimo, é um verso e o outro que se completam, porque Davi está enfatizando a sua oração, dizendo: Deus, me faça saber quais são os teus caminhos diante dessa situação. Quando nós oramos dessa forma, nós estamos colocando o nosso coração na dependência do Senhor e da graça do Senhor. Versículo 6, o salmista diz assim, versículo 5, perdão: guia-me, conduza a minha vida, pastoreia o meu coração na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Veja as palavras que o salmista está usando. Versículo 5, ele fala de alguém que está conduzindo, como ele fazia com as suas ovelhas. Conduzindo, guiando, tentando livrar dos lobos e das situações difíceis. Davi está orando: Deus, eu quero ser guiado pelo Senhor e na tua verdade. Perceba que essa palavra verdade aqui no original, no hebraico, tem a ver com uma estabilidade, com um firme fundamento, mais do que com conceitos até cognitivos. O salmista está falando para Deus: Senhor, não deixe o meu coração ser levado. Não deixa minha alma ser guiada por qualquer pessoa e pela própria situação, mas que a tua verdade guie o meu coração, porque tu és o Deus que me salva. Foi o Senhor quem me salvou, foi o Senhor quem me chamou, foi o Senhor quem me escolheu. Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Versículo 6, ele continua orando, dizendo: Senhor, lembra-te. Um verso que é usado bastante no Antigo Testamento.
Quando os homens e mulheres de Deus oram ao Senhor, pedindo a Deus que Ele se lembre das suas misericórdias, não porque Deus pode se esquecer delas, mas como alguém que está trazendo ao próprio coração as promessas de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Uma palavra tão rica no Antigo Testamento, de aliança, chamada Hesed, a benignidade de Deus. A bondade de Deus, que tem a ver com um Deus que ama, que nos chama de filhos e que na eternidade, provando esse próprio amor para conosco na eternidade, se deu voluntariamente por nós. Esse amor que é chamado de amor pactual, de um Deus que fez um pacto conosco, que não depende de nós, depende única e exclusivamente da sua graça e da sua glória agindo em nós. O Deus da minha salvação, o Deus das misericórdias e dessa benignidade que é eterna. Eterna porque foi estabelecida por um pacto trinitário entre Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo, quando Ele nos amou e escreveu nosso nome no livro da vida e se deu em sacrifício por nós. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e da tua bondade, que são desde a eternidade. Mas, Senhor, não lembra dos meus pecados. Versículo 7. O salmista está nos ensinando a orar. Porque o salmista Davi, ele não apenas expõe as situações, mas ele ora a própria Bíblia. Ele ora a própria palavra de Deus. Ele ora a lei do Senhor. Aquilo que ele conhecia da palavra de Deus fazia parte da oração de Davi. É assim que ele está orando, e no verso 7 ele diz ao Senhor: não te lembre dos meus pecados, os pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, mais uma vez, e por causa da tua bondade. É esse o clamor que Davi faz em meio às lutas e adversidades. Davi não esquece a palavra do Senhor. Davi não esquece as promessas do Senhor. Pelo contrário, Davi traz para a sua oração a palavra do Senhor e as suas promessas. Davi traz para a oração a aliança do Senhor e tudo aquilo que Ele fez por nós desde a eternidade. Nós fazemos isso, irmãos, muitas vezes. Não para lembrar, muitas vezes não, perdão, sempre fazemos isso, não para lembrar a Deus da sua palavra, mas para lembrar ao nosso coração dessa palavra de Deus que é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Você e eu nunca estamos sozinhos. Nós somos sempre o rebanho do seu pastoreio, mesmo quando nos sentimos perdidos nas estradas da vida. Na segunda parte do Salmo 25, queria que você olhasse, por favor, versículos de 8 a 15. Segunda parte, o salmista destaca o caráter de Deus. Ele louva ao Senhor por aquilo que Deus é. Não apenas pelo que Deus faz, mas pelo que Deus é. Ele ora ao Senhor afirmando e dizendo para Deus em louvor tudo aquilo que Deus é, que faz parte do caráter de Deus, da pessoa de Deus. É assim que Davi está passando pela luta. Ele está orando ao Senhor, louvando ao Senhor por tudo aquilo que Deus é, desde a eternidade, por tudo aquilo que Deus é por nós e para nós. É impressionante, irmãos, como nós nos esquecemos disso, não é verdade? Passamos por lutas e dificuldades, parece que a nossa visão fica meio turva,
o nosso coração vai ficando endurecido, a nossa mente vai ficando assim insensata, nossos caminhos vão ficando assim meio atordoados, meio perdidos. A gente esquece quem nós somos em Cristo e esquecemos aquilo que Deus é em nós e por nós, e que não depende de nós, não depende de circunstâncias. Deus é em todo o tempo, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem, Ele será o mesmo para todo sempre. Deus é. Foi assim que Ele se apresentou a Moisés, dizendo: eu sou, te enviou, eu sou o suficiente. Eu sou, te enviou. Vai lá o faraó, enfrenta essa luta, enfrenta essa batalha, porque quem está contigo é o grande eu sou. É assim que Jesus encarnado se apresenta no Evangelho de João, dizendo: eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O Senhor Jesus Cristo encarnado em nosso meio. Deus encarnado, cheio de graça e de verdade, e de tal forma que nós podíamos ver a glória de Deus através dele, a glória do Pai. E Ele mandou sobre nós o Consolador, para lembrar o nosso coração daquilo que nós somos em Cristo, para lembrar o nosso coração o amor pactual de Deus, o nosso Pai, a lembrar o nosso coração a própria palavra de Deus, para a gente não esquecer, diante das lutas e dificuldades, aquilo que Deus é. O que acontece é que quando nós estamos passando por isso, a nossa oração, ela é só assim: resolve, faz. Parece um coach orando para Deus: Senhor, faz isso, faz aquilo, resolve, vai por ali, vai por aqui. Parece que nós somos o guia, dizendo: Deus, não vai por aqui, vai por ali, pega a esquerda, pega a direita, depois vem, volta um pouquinho, não faz dessa forma, faz daquele jeito, assim é melhor. Nós perdemos a nossa mente, nós nos perdemos daquilo que Deus é em toda a sua soberania, governo e poder, e o quão pequenos e ínfimos nós somos em nossas finitudes e limitações. Então o salmista, no versículos 8 ao 15, ele afirma, ele louva a Deus por aquilo que Ele é. Eu queria que você olhasse mais uma vez. Versículo 8, ele diz: bom e reto é o Senhor. Não são os meus caminhos. Quando ele está falando que Deus é bom, ele está lembrando de tudo que Deus falou lá em Gênesis capítulo 1. Quando Ele mesmo afirma que é bom, e Deus criou e viu que isso era bom, Ele está dizendo: o Senhor é que é bom. E os teus caminhos é que são retos, é o Senhor quem é reto. Não sou eu, não são os meus caminhos que são os melhores, os mais retos, os mais sábios, não são, pelo contrário, bom e reto é o Senhor soberano, que governa sobre todas as coisas. É por isso que é o Senhor quem aponta o caminho aos pecadores, não é o contrário. Não vamos inverter a coisa, mas caminhar em sabedoria, em discernimento, em submissão e dependência desse Deus. É isso que Davi relata nesse salmo: bom e reto é o Senhor. É o Senhor quem aponta o caminho, não sou eu não, porque nós não sabemos. O profeta Isaías, no capítulo 55, você lembra o que ele diz? Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Versículo 9, ele diz que o Senhor guia os humildes na justiça. Essa justiça que é revelada aqui no Antigo Testamento é a nossa justificação em Cristo. É a justiça que nos foi imputada. É aquela justiça que diz em Gênesis capítulo 15 que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele diz: é o Senhor quem guia os humildes, não os soberbos, não os arrogantes, não os donos de si mesmos, mas os humildes. Guia nessa justiça que define a nossa identidade, nós somos justos diante de Deus. Ele fala: ensina aos mansos o seu caminho. Mais uma vez, caminho aparece aqui.
Lembra do que Jesus falou, Mateus capítulo 5? Disse que bem-aventurados os mansos, porque eles o quê? Herdarão a terra. Não são os espertos que herdarão a terra, mas os mansos. Os mansos também não são os bobos, os inertes. Não, manso não é isso. Manso é alguém que é seguro, que é firme, que sabe quem é, que sabe o seu propósito. Esse é o manso. São eles que alcançarão a terra, que herdarão a terra, porque eles sabem que a terra é uma herança que não depende deles mesmos. Sabem que quem governa o universo é Deus na sua soberania, que nos guarda, que cuida de nós. Por isso somos mansos, porque somos seguros, porque sabemos que ainda que nós andemos por um vale da sombra da morte, não podemos temer, não devemos temer, o Senhor cuidará de nós, Ele nunca nos deixará só. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, jamais te desampararei, diz o Senhor. E Hebreus nos lembra desse versículo. Então o salmista Davi está orando ao Senhor, dizendo: Deus, o Senhor ensina aos mansos o seu caminho. Veja o versículo 10, ele diz: todas as veredas do Senhor são baseadas na tua salvação, nesse plano maravilhoso de salvação que envolve misericórdia e verdade. É a aliança, o amor pactual de Deus e a verdade estabelecida na terra que ninguém pode desestabilizar. É uma estabilidade que não tem a ver com as nossas emoções, mas tem a ver com o caráter de Deus, com aquilo que Deus é. Ele é a verdade. Ninguém pode desestabilizar isso. Então o salmista está dizendo, louvando a Deus: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança. A palavra aqui no hebraico, berit, é a palavra que tem a ver com essa aliança que foi cortada no sangue. Veja como Davi utiliza palavras tão importantes na história bíblica, na história pactual, na história do Antigo Testamento, na história da salvação. Muitas palavras importantes que Davi está expondo e colocando aqui diante do Senhor. Davi está orando a Bíblia e louvando a Deus por aquilo que Ele é, porque Davi conhecia a palavra do Senhor. Essa aliança que tem a ver com algo que é cortado da própria carne, que aponta em todo o tempo, desde o jardim do Éden, para Cristo Jesus, que foi cortado no madeiro por nós. O escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz, Ele levou sobre si. Morreu por nossas enfermidades, por nossas feridas, e nos sarou naquela cruz. Triunfou sobre principados e potestades. Ele lá na cruz encravou o escrito de dívida que era contra nós. Pagou um alto preço para que nós sejamos um só corpo aqui na terra. É isso que Davi está orando, dizendo: Deus, o Senhor, que é misericórdia, as veredas do Senhor que são misericórdia e verdade, para todos aqueles que estão debaixo dessa grande salvação que o Senhor está operando na terra, e os seus testemunhos. Versículo 11: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ele se coloca diante de Deus, clamando por sua graça e pedindo: Deus, perdoa o meu pecado, o meu coração, a minha iniquidade. Pelo menos a segunda vez que ele faz isso, ele vai fazer daqui a pouco mais uma vez. Versículo 12, ele diz: àquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. É esse mesmo Davi que ora dessa forma no Salmo de número 32, versículo 8, se você quiser e puder abrir. Ele diz assim, no Salmo 32, verso 8: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho.
debaixo dos meus olhos, eu vou aconselhar o teu coração. A palavra do Senhor nos aconselha, como diz no Salmo, se não me engano, de número 5, até quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro para dormir. Nosso coração nos aconselha, é a palavra do Senhor, é o próprio Deus dando um conselho a nós pela sua palavra, quando Ele está dizendo, debaixo das minhas vistas eu te aconselharei. Porque o temor do Senhor, irmãos, é definido na Bíblia como sendo o princípio de quê? Da sabedoria, dos caminhos práticos, da verdade, do conhecimento de Deus na nossa vida. Então o salmista está louvando a Deus, está dizendo ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, é o Senhor mesmo quem instruirá, é Ele quem vai pegar na nossa mão e vai nos guiar em qual caminho devemos escolher. Versículo 13 ele diz, na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Veja o verso 13 o que ele diz. É alguém que estará provando de toda a plenitude de Deus. Porque os mansos herdarão a terra. Os humildes de espírito, sim, deles é o reino dos céus. Os que choram serão consolados. Os pacificadores e misericordiosos, sim. Aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus aqui na terra, sim, e até mesmo aqueles que são perseguidos por causa do nome dele, sim, são aqueles que terão a graça de provar dessa bem-aventurança de toda a plenitude e graça de Deus sobre nós e sobre a nossa vida. O que o salmista está dizendo é esse povo quem vai repousar a alma na prosperidade e herdará a terra por causa de uma grande riqueza que eles têm, de uma grande recompensa que é o próprio Deus, o nosso Senhor, o soberano sobre a terra, que é também o nosso pastor, a quem nós podemos chamar de Pai. Versículo 14 ele diz, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança mais uma vez. É interessante porque a palavra que aparece no versículo 14 aqui, que é traduzida para nós como segredo na NAA, mas na revista atualizada, eu não estou lembrado aqui como ela é traduzida. Mas no versículo 14, quando ele diz, o Senhor confia o seu segredo aos que temem o Senhor. A palavra que é usada no original é para amizade. É tanto que no inglês, nessa versão que é bilíngue da ESV, ele traduz como amizade o versículo 14. Porque é o mais próximo do texto. É um conselho de amigos, gente que está sentada ao redor da mesa, numa assembleia, numa boa conversa. Essa é a ideia que é usada no texto, de um conselho de pessoas, um concílio, gente que está sentada ao redor da mesa com o Senhor, uma coisa que o Senhor Jesus gostava tanto de fazer com seus discípulos, não é verdade? Sentar ao redor da mesa, conversar, ouvir, pastorear, cuidar do coração, apontar os caminhos do reino de Deus, confrontar os ídolos e os pecados, é ao redor da mesa. É ali que o Senhor manifesta a sua intimidade, a sua amizade para conosco. Aqueles que estão debaixo da sua aliança. Não é por menos que o próprio Senhor Jesus, no texto de João capítulo 15, olha nos olhos dos seus discípulos e diz, não chamo vocês mais de servos, vocês são amigos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas os amigos sim, porque tudo o que meu Pai tem me revelado, eu tenho dado a conhecer a todos vocês. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi vocês e designei vocês para que vocês vão e deem frutos aqui na terra. O Senhor Jesus chama os seus discípulos de amigo. A graça do Senhor, a salvação do Senhor, o poder de
tão grande salvação operada na história consegue produzir o tamanho milagre de nós que um dia éramos inimigos de Deus, hoje podemos dizer, nós somos amigos de Deus, amigos do Senhor Jesus. É assim que o Senhor Jesus nos chama a todos que estão debaixo da sua aliança. É uma intimidade que está disponível para nós conhecermos, como o próprio Senhor Jesus falou lá em Apocalipse, no capítulo 3, para a igreja lá de Laodiceia, quando diz no verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus estava falando para a sua igreja. É comum a gente, na prática, ver esse versículo sendo usado, muitas vezes com pessoas que não conhecem a Deus ainda, que ainda são inimigos de Deus. Nós não abrimos a porta da nossa casa para os inimigos, pelo contrário, para os amigos. O Senhor Jesus batendo na porta daquela igreja, que ele chama de amigos, porque estavam debaixo dessa aliança maravilhosa. Porque aos que temem ao Senhor, ele dará a conhecer a sua intimidade. Há uma amizade. Há alguém do nosso lado, irmãos. Em todos os caminhos que a gente trilhar, sempre Ele estará ao nosso lado. Não é o Waze, não é o melhor aplicativo, não é a melhor pessoa do mundo que você possa imaginar, não é o maior dinheiro que pode facilitar, a maior e melhor tecnologia do mundo, o melhor carro, a melhor estrada, o melhor país. Não é nada disso. É o Senhor Jesus, é o nosso amigo fiel, amigos de Deus. O Evangelho nos transformou de inimigos de Deus para amigos de Deus. É Davi quem está orando dessa forma, dizendo, é o Senhor quem confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará da sua intimidade, dará do seu amor, dará a conhecer a sua aliança. Versículo 15 ele diz, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois é Ele quem vai livrar os meus pés do laço. Veja a certeza que Davi tem sobre o caráter de Deus. Ele começa dizendo, a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Agora ele está dizendo, a Ti, Senhor, eu elevo os meus olhos. Como lá no Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É o nosso refúgio e fortaleza. Agora no verso 15, Davi, ele diz, eu elevo os meus olhos ao Senhor continuamente, porque Davi sabe que o único que pode livrar os seus pés da queda é o Senhor. Foi o Senhor Jesus quem disse a Pedro, em Lucas, se não me engano, no capítulo 21, Pedro, o diabo clamou por ti, queria sacudir a tua vida, mas eu orei por ti 3 vezes, orei pela tua alma. Pedro, quando tu perceber e descobrir o que está para acontecer, ajuda teus irmãos. Ele diz, quando te converteres, vai lá e ajuda teus irmãos, pastoreia teus irmãos. Porque é com o mesmo consolo e graça que o Senhor nos abençoa, que nós também abençoamos os outros ao nosso redor. Davi tem essa certeza no coração, que Deus é tão gracioso, que Ele pode livrar os seus pés da queda, o seu coração e os seus pés do laço. O laço aqui é aquela armadilha. A armadilha que a gente pega um bicho, que a gente pega um inimigo, a gente monta uma armadilha para o outro cair. Ele está dizendo para Deus, Senhor, só o Senhor é quem pode livrar a minha alma do laço, da armadilha, das ciladas,
que muitas vezes estão prontas para nós na terra que nós vivemos. Terceira parte do Salmo, versículos 16 ao 21, queria que você olhasse mais uma vez. Davi, ele olha para o seu próprio coração em quebrantamento. Essa é a terceira parte do Salmo. Parece que é a mais pessoal. Quando Davi agora olha para o seu próprio coração, dizendo: Deus, volta-te para mim. Quando Davi agora está se utilizando das próprias palavras na expressão da primeira pessoa do singular. Quando ele está dizendo: Deus, volta-te para mim. Sou eu aqui. Alivia-me, guia-me, tira-me, perdoa-me, considera-me. Por favor, Deus, olha para mim. Essa é a terceira parte do texto. Eu não sei você, mas geralmente quando nós estamos aflitos, as primeiras coisas que a gente fala em oração sou eu. Mim, comigo, para mim. É assim que a gente ora. Davi parece que inverte a coisa, porque Davi está clamando a Deus a partir da própria palavra de Deus, está louvando a Deus a partir daquilo que Deus é. Agora, na terceira parte do Salmo, Davi está se apresentando a Deus. Me parece que com o coração mais pastoreado. Porque muitos salmos são assim. E os salmos são assim e nos ensinam a respeito disso. Quanto tantas vezes nós nos chegamos a Deus desesperados, até soberbos e altivos, mas saímos humilhados, leves, renovados e restaurados. É assim quando nós oramos na nossa casa, é assim quando nós buscamos a Deus em família, é assim como muitas vezes nos apresentamos todos os domingos no culto ao Senhor, como povo de Deus, tantas e tantas vezes que nós entramos por ali com o coração e a alma sobrecarregados, mas voltamos para viver a vida de Deus na sociedade com alegria e com o coração leve e renovado, porque Deus muitas vezes renova em nós a alegria da salvação, não é verdade? É assim que o salmista está falando, é assim que Davi se apresenta para Deus nessa terceira parte do Salmo, quando o seu coração se apresenta diante de Deus com quebrantamento, não com altivez, não como alguém que está acima da justiça ou cheio de justiça própria, mas agora com o coração quebrantado. Ele diz a Deus no verso 16: volta-te para mim, Senhor. Tem compaixão de mim, porque eu estou sozinho. Eu estou na solidão. Uma das coisas mais difíceis de nós enfrentarmos nessa vida é a solidão. Não apenas quando estamos sozinhos, literalmente sozinhos, mas quando o nosso coração se sente só e abandonado, deixado de lado. Muitas vezes nós nem fomos. Nós nem estamos sozinhos, mas estamos nos trancando dentro de uma caverna, como fez o profeta Elias. E 1 Reis nos mostra isso. Trancafiado dentro de uma caverna, quilômetros e quilômetros de distância. Deus precisa lembrar ao profeta Elias: você não está sozinho. Ainda há uns 7.000 aí que não se dobraram diante de Baal. Nós nos sentimos sozinhos, nem sempre estamos de fato sozinhos, mas estamos nos sentindo sozinhos, porque as coisas, as lutas, as adversidades fazem a gente se sentir sozinho e aflito. Davi entrega o seu coração a Deus. Ele diz no verso 17: Senhor, alivia-me, está pesado esse fardo, essa carga, está pesada. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Davi está dizendo: Deus, está pesado. Alivia as tribulações do meu coração. Tira-me essas angústias que são duras e pesadas dentro da minha alma. Senhor, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Mais uma vez, Davi se apresenta para Deus como um pecador.
Ele faz isso algumas vezes nesse salmo. Veja que coisa interessante. É uma luta, é uma adversidade, que muitas vezes nem depende de nós mesmos, são coisas que acontecem ao nosso redor, nesse mundo louco que a gente vive. Mas Davi, diante de Deus, se apresenta com o coração quebrantado, dizendo: Deus, não são só as dificuldades, não são só as lutas, mas a maneira como eu reajo a elas é pecaminosa. Trata o meu coração. Não só resolve a coisa, porque não é só resolver a coisa, não é só me tirar desse lugar e me colocar em outro, mas Deus trata o meu coração, trata com a minha alma, perdoa os meus pecados, porque diante de lutas e adversidades também tem a maneira como nós a enfrentamos. E muitas vezes a maneira como nós enfrentamos lutas e dificuldades são maneiras guiadas pela idolatria do nosso eu, do nosso ego, da nossa selfie, do nosso próprio jeito, das idolatrias desse mundo que nós vivemos, das fraquezas e pecaminosidades do nosso próprio coração egoísta. Mas a gente não percebe, porque a gente quer é que Deus resolva, tira a gente do caminho errado, mal, ruim, que a gente está perdido e bota de novo num caminho próspero e feliz. Mas Davi se apresenta para Deus dizendo: Deus, não é só a luta e a dificuldade. Como nós podemos pensar hoje, não é só o meu marido, não é só a minha esposa, não é só o meu trabalho, não são só meus filhos, não é a minha casa, não é a falta de dinheiro, não é a situação do país, o que está acontecendo é que o meu coração tem agido muitas vezes com incredulidade, com egoísmo, com orgulho e não consegue entender e enxergar os caminhos de Deus na história da nossa vida e na história do seu povo. Então Davi se põe diante de Deus em quebrantamento. Veja o que ele diz no verso 18: considera, Senhor, as minhas aflições e o meu sofrimento, perdoa os meus pecados. Versículo 19: considera também os meus inimigos, são muitos. Por favor, Senhor, eles têm por mim um ódio mortal. Versículo 20 ele diz: guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado diante dos meus inimigos, porque eu me refugio em ti. E no verso 21, que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti eu espero. Davi se apresenta diante de Deus com quebrantamento, clamando ao Senhor: livra-me dos meus inimigos e guarda-me na retidão, porque eu espero no Senhor. Como Jeremias em Lamentações: bom é esperar no Senhor, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Lamentações no capítulo 3, Davi está orando e dizendo: Deus, preserva minha vida, porque eu espero no Senhor. Como ele vai falar no Salmo de número 27 também: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Verso 14: espera no Senhor, anime-se e fortifique o seu teu coração, espera pois no Senhor. Davi se coloca diante de Deus em quebrantamento. E por último, o verso 22, eu creio que tem aqui um quarto cenário desse salmo. Alguém que está pedindo a Deus: Senhor, ensina-me os teus caminhos. Nesse quarto cenário, Davi tira os olhos dos seus problemas, tira os olhos do seu próprio eu e põe os olhos ao redor dele. Aqui Davi intercede por Israel. Davi intercede pelo povo de Deus na terra. A igreja é o Israel de Deus em Cristo Jesus. Aqui Davi tira um pouco os olhos da sua situação, do seu coração, das suas lutas, dos seus inimigos, das suas questões, dos seus limites, das suas mazelas,
e ora intercedendo a Deus, pedindo ao Senhor que o bem do Senhor, que a redenção do Senhor esteja sobre os outros. Eu acho tão interessante a forma como Davi termina esse salmo. Como muitos e muitos salmos, começa se apresentando diante de Deus. Elevo a minha alma, mas ele termina intercedendo pela igreja de Deus, o Israel de Deus. Salmo 131, por exemplo, apenas 3 versículos. Ele vai dizer: Deus, eu não ando à procura de coisas grandes, maravilhosas, não, pelo contrário, Senhor. Não é soberbo o meu coração, não quero nada disso. É uma criancinha deitada no colo da sua mãe, desmamada, quieta. Sim, a minha alma para comigo, mas ele termina lembrando que a vida não é só eu. Você não vive sozinho, irmão. Nem eu vivo sozinho, nós vivemos em comunidade. Ele termina dizendo: espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para todo sempre. Quando nós estamos envoltos em caminhos turvos e perdidos, nós temos a tendência de olhar apenas para as nossas próprias necessidades. E Davi começa o salmo dessa forma, mas ele termina olhando para o povo da aliança. A vida fora desse problema que você está vivendo. Há uma vida de Deus, há um povo de Deus, há uma história de Deus, há uma redenção de Deus. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Esse salmo é muito melhor do que um mapa, um aplicativo, um carro que tem a melhor tecnologia de GPS. Esse salmo é o Senhor pastoreando o nosso coração para trilharmos os seus caminhos. E que Ele nos abençoe dessa forma. Amém. Vamos orar. Se puder fechar os seus olhos e colocar a sua vida diante do Senhor em quebrantamento. Em quebrantamento. Pedindo a Deus que Ele ensine ao seu coração os seus caminhos, a sua graça e a sua direção. Senhor, nós lemos a Tua palavra, pedimos ao Senhor, nos ajuda. A Ti elevamos a nossa alma, porque confiamos no Senhor. Mas pela Tua palavra e Tuas promessas, renova-nos, para que a gente possa conhecer o Senhor e ter o nosso coração quebrantado. Abençoa, Deus, a nossa vida, mas abençoa também a Tua igreja na terra. Pessoas ao nosso redor, Teu povo, povo da Tua aliança, Senhor. Que a gente possa aprender os Teus caminhos e andar na Tua direção. Em nome de Jesus. Amém.